Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar todas as funcionalidades básicas do Zurmo, tá? Funcionalidades básicas são funcionalidades usadas mais no dia a dia. Depois existirão outros dois vídeos mostrando toda a parte de administração do Zurmo e também a parte de designer, né, que é a parte de customização do Zurmo, tá? Então, nesse primeiro vídeo, como eu disse, essas são as funcionalidades mais básicas. Aí, vamos começar agora apresentando algumas questões de configuração do próprio usuário, tá? Aqui eu já estou logado com o usuário no ambiente de demonstração aqui do Zurmo, CRM, e quando você faz o acesso, você cai na tela de boas-vindas, tá? É possível fazer com que essa tela não seja mais exibida, simplesmente clicando aqui, se não exibir mais essa janela, e você é levado à tela inicial mesmo do seu usuário, tá? Aqui tem informações com reuniões, bate-papo que está acontecendo com os outros usuários do Zurmo, as missões, atividades, né, as suas tarefas abertas, os seus gráficos de oportunidades de acordo com a origem do lead e também de acordo com a fase de vendas, né. Existem algumas configurações iniciais aqui em cima do seu usuário. Esse aqui é o nome do seu usuário. Então você pode acessar o perfil. Esse perfil permite você incluir outras informações ao seu usuário, né? Telefone. Isso aqui vai ser útil com que os outros usuários do Zurmo tenham acesso e consigam encontrar você, ligar para você, esse tipo de coisa, tá? Então é possível você visualizar todos esses detalhes, certo? Aqui você tem todas as conversas e fazer um bate-papo com os outros usuários do Zurmo. Essa tela aqui é a mesma tela que estava no painel inicial, tá? Então é possível você editar, é possível você alterar a senha, é possível você fazer uma auditoria, ou seja, saber o que você alterou, quais foram as últimas informações que você alterou. Você pode também alterar as configurações gerais, configurações de e-mail e ter uma visão geral da segurança do seu perfil aqui dentro do Zurmo, tá? Na configuração geral, ela permite você fazer algumas configurações básicas, como qual o tamanho da lista que será exibida na lista de, por exemplo, lista de contatos, listas de leads e assim por diante. Você pode personalizar a sua cor. Se você não gosta da cor padrão, então você pode escolher uma outra cor, por exemplo. Você clica aqui e essa cor já é automaticamente ativada, tá? Depois é só salvar, tudo certo. Vamos trabalhar com a cor padrão, não tem problema. Aqui são as texturas básicas de fundo. E aqui são algumas outras configurações para você ocultar aquela tela de boas-vindas. Então você marca aqui, para você não quer aparecer nas classificações, se você não quer aparecer nas seleções, ou seja, nenhum outro usuário vai poder selecionar você para transferir alguma coisa. São coisas um pouco, por padrão a gente não marca, né? Senão, a menos para algum usuário de administração, por exemplo, é mais interessante isso daqui. Isso aqui quando você cria um registro, qual será a configuração padrão dele com relação às permissões de acesso. Então, normalmente, por padrão é todos, mas a gente sempre recomenda alterar para proprietário, porque aí fica mais, você controla melhor o que precisa ser alterado, tá? O que precisa ser, na verdade, visto pelos outros usuários. Ou você pode dar também privilégio para algum grupo. Se você participa de um grupo em particular, você pode configurar que todos aqueles registros que você está criando já pertencem para aquele grupo, tá? Isso é o padrão. Claro que dentro de cada registro você pode fazer a configuração específica para cada um desses registros. Aqui é a tela de módulos que aparece na tela inicial do Zurmo, tá? Quais são os módulos? Todos eles são módulos que você tem acesso, mas você pode marcar alguns que você não queira visualizar ali por qualquer motivo, tá bom? Uma vez que você faz a modificação, clique em salvar e essa configuração é salva. Na parte de e-mail, serve para você configurar o seu e-mail que você tem na sua empresa ou qualquer outro e-mail. Porém, essa configuração parte do pressuposto que o administrador já fez a configuração, já habilitou esse serviço de e-mail na parte de administração. Aqui ele não fez isso ainda, então eu não consigo configurar o meu e-mail, tá certo?
Mas outras coisas que são interessantes, a parte da classificação, que tem a ver com a gamificação, onde você consegue saber a sua classificação semanal, sua classificação mensal e a sua classificação geral. Isso aqui serve para estimular o uso do Zurmo dentro da empresa. Então você consegue fazer uma competição saudável entre todos os usuários aqui e saber as posições de cada um deles. Essa classificação ela é dada através como eu disse, do conceito de gamificação, e isso é medido de acordo com as conquistas que você vai tendo, dos emblemas que você vai recebendo durante o uso do Zurmo, né? Então, conforme você cria vendas, você vai ganhando pontos. Conforme você cria oportunidades de negócio, você vai ganhando pontos. Conforme você gerencia contas, como criação de tarefas, criação de reuniões, você vai ganhando pontos por causa disso, né? E aí você vai participando desse conceito. Isso é muito interessante para aumentar o engajamento no uso da ferramenta dentro da empresa, tá? Então, essa foi só uma introdução aqui com relação a essa parte de configuração de cada usuário que você tem, tá? Aqui você tem algumas outras configurações, algumas outras informações, de acesso a ajuda aqui da Linux to Business, ou informações sobre o próprio Zurmo, certo? Então, para começar, a primeira coisa que a gente faz, a primeira atividade que a gente faz no Zurmo é criar um lead, tá certo? Você clica dentro do módulo de leads, tá? Essa lista aqui, lembra que quando nós entramos no perfil, eu entrei naquela configuração de geral, mostrei aquela lista de módulos que eu tenho acesso, é essa lista aqui. Eu posso mudar a ordem deles, simplesmente alterando ali, muda a ordem padrão aqui, tá? Então, percebe-se que eu não tenho nenhum lead. Então, eu posso criar um lead através desse botão, criar lead, ou botão criar lead. Também vai me levar à mesma tela, ou seja, a tela de criação de um lead, tá? Então, eu tenho todas as informações aqui, todos os campos. Depois, como eu disse também, veremos que é possível alterar esses campos, ou seja, incluir novos campos, ou mesmo excluir esses campos que estão aqui padrões. Por exemplo, endereço secundário, se você não precisa, você pode excluir esse conjunto de campos aqui, não aparece mais para você. Ou incluir novos campos. Vamos supor que você precise do CPF, ou de alguma outra informação que você não tem, que é possível criar. Mas isso veremos no próximo vídeo, na parte de design ou de customização, tá? Então, para criar um lead, basicamente, nome, situação novo, por padrão, mas é possível colocar outra situação aqui. Definimos o título do trabalho, todas as informações que forem importantes para você, você pode estar preenchendo. A princípio, as informações mais importantes seriam, é claro, o nome da pessoa, com certeza, o nome da empresa é importante, o telefone, claro, e e-mail. Essa, a princípio, eu julgo que são informações mais importantes, mas isso varia de empresa para empresa, certo? Então, tem que preencher com o que for relevante para você. Então, temos aqui preencher algumas informações, a fonte, é da onde esse lead, você conheceu esse lead, onde você ele chegou até a sua empresa, ou onde você chegou até ele, né, como você chegou até ele, por exemplo, ligação telefônica, um evento, né, então, ou um site, é possível cadastrar novos, eu já disse. Então, um evento, por exemplo. Cadastrar o e-mail principal, o endereço, né, qual é o tipo de atividade da empresa, vamos, por exemplo, pensar no serviço, é possível cadastrar outras atividades, tá, outros tipos de indústria aqui, né. Cadastrar o site, se tiver, e uma descrição.
uma vez que eu preencho todas as informações que são importantes. Lembre da permissão, né, do direito de permissões, que o padrão é aquela que eu defini lá, mas eu posso alterar aqui na hora de gravar. Tudo certo, eu simplesmente clico em salvar e eu já tenho o meu lead criado. Dentro do lead, aqui é interessante aparecer esse emblema, porque é o primeiro lead criado, então você ganha um emblema e você começa a participar do conceito da gamificação do jogo. Tá? Eu posso publicar esse emblema, essa informação no meu perfil, todos os usuários verão isso daqui. Então, a partir desse momento eu consigo trabalhar esse lead, né? Criar anotações, né? E com isso manter todo o relacionamento que eu estou tendo com ele, todas as reuniões, todas as conversas por telefone e e-mails trocados, tá certo? Consigo criar uma tarefa ou uma agenda, né, por exemplo, uma agenda. Eu não tenho nenhuma, eu vou criar uma agenda nova. Novamente, ó, tudo conta como ponto no conceito de gamificação do Joomla, tá? Isso é muito interessante. Então, vai para... Então eu defino a hora. Eu posso definir uma hora final, é um meeting, ou seja, uma reunião. Colocar algum detalhe pertinente, salvo. Novamente, todas as ações contabilizam pronto e as primeiras elas sempre são mostradas aqui para realmente te motivar que você tem, que você está usando a ferramenta. Então, eu tenho aqui o meu lead criado, uma anotação, uma reunião marcada. Tá? Quando eu clico no Leads, volto para a lista de leads, eu tenho o meu lead apresentado aqui. É possível incluir novas colunas, né? Por exemplo, eu quero saber a data e hora de criação desse lead. Eu consigo ter aqui. O detalhe é, se eu saio do Joomla e depois volto, essa informação é perdida. Para que isso seja fixo, eu tenho que definir um padrão e aí configurar isso através da interface de administração. Como eu disse, no próximo vídeo eu vou estar mostrando isso daí. Então, temos a lista. Uma pesquisa. Na minha tela inicial, eu tenho agora essas anotações, essas informações que eu criei, essa reunião que eu criei. Tá vendo? Então, na minha tela inicial já tenho uma visão do que está acontecendo. Minha primeira anotação nas últimas atividades, aqui no meu lead, Maria José. Então, eu quero voltar para esse lead agora. E aqui nessa tela eu consigo habilitar algumas outras coisas. Clicando nesse cadeado, eu consigo habilitar a inclusão de novos portlets, certo? Ou novos módulos de controle. Então eu tenho alguns que eu posso acrescentar, como por exemplo, a lista de marketing, mostra quais listas de marketing esse lead pertence. Tá? Depois, daqui a pouco vamos falar sobre o módulo de marketing. Produtos e projetos, eu posso já listar que produtos esse lead está interessado. Vou mostrar também a parte de projetos e a parte de mapas do Google, ou seja, se eu tenho um endereço, eu consigo ter uma tela aqui com um mapa do endereço daquela pessoa, daquele lead. Tá? Uma vez que eu adicionei os portlets que eu desejo, eu posso movimentar os portlets para outro lugar, arrastando e soltando, e aí eu travo a tela. O uso do Joomla faz com que você ganhe itens. Lembra, todo o Joomla é baseado em termo de gamificação. Então, tudo que você faz conta pontos. Tá? Isso é bem interessante, faz você subir na classificação e com isso
ganhar algum prêmio, alguma coisa do tipo. Então eu posso obter o item. Então eu tenho a lista de marketing, tá? E eu posso saber que aquele lead pertence, em quais listas de marketing que esse lead pertence, tá? Posso ter a lista das minhas tarefas, as oportunidades aqui. Certo? Tenho isso, na parte de leads, né, eu tenho as minhas tarefas, tenho sumiu aqui a parte da lista de marketing, lista de marketing. Vamos arrastar e soltar aqui. Aí eu travo. Novamente um outro. É só em fechar. Então eu sei as listas de marketing que eu tenho, que esse lead faz parte. Tá? Uma vez que eu estou trabalhando com esse lead, o lead significa um cliente em potencial, né, um prospecto. Então chega um momento em que eu posso gerar uma oportunidade de negócio para esse lead, que ele vai sair da situação de cliente em potencial para cliente qualificado. Isso é um conceito que está amarrado ao próprio Zurmo. Tá? Então, quando eu vou criar uma oportunidade de negócio vinculada a esse lead, eu tenho que converter esse lead. Tá? Esse lead, uma vez que quando ele for convertido, ele vai se transformar em contato. Tá? E as informações da empresa, se eu quiser, vão virar uma conta. Então, essa informação ela será dividida em dois pedaços, uma como contato e uma como conta. Estarão vinculadas as duas, tá? Mas isso tem a ver com como o Zurmo trabalha. Então, para eu poder criar uma oportunidade de negócio, eu preciso converter esse lead. Então, para converter, simplesmente opções e converter. Ele pega o nome da empresa que eu cadastrei e coloca como o nome da empresa como o nome da conta que eu vou criar. Tá? Eu posso selecionar uma outra ou até pular esse processo de criar conta. Se para minha empresa não é interessante ter conta, que normalmente é uma pessoa jurídica, eu posso não fazer esse processo, não executar esse processo. Como me interessa, então eu vou dar uma conversão concluída e ele vai criar 2 registros, como eu disse. Conversão concluída. E aqui eu tenho novamente agora o meu lead, que agora ele passou a ser contato. Ele foi convertido e passou a ser um contato. Ok? E com isso eu tenho a lista de marcas e com isso aparece o módulo de oportunidades. Preste atenção que todas as informações foram mantidas, ou seja, a minha anotação foi mantida, a minha reunião criada foi mantida, todas as informações são mantidas, nada é perdido. O detalhe agora é que eu tenho um contato, que tem a ver com a pessoa física, isso com a pessoa física, e eu tenho agora uma conta. Se eu clicar aqui em conta, eu verei, certo, a empresa aqui, Bolos Caseiros. Aí você pode perceber que conta eu não tenho mais naquela reunião. Tá certo? Por quê? Porque a conta é um outro registro, você precisa vincular coisas a ela. Então, como eu disse, isso depende do tipo de público-alvo que a sua empresa tem. Né? Se é empresa, se é contato, né? Se é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, então você tem que trabalhar de acordo. Aqui no Zurmo permite você usar o que é interessante, o que é o mais adequado à sua empresa. Tá? Então, vamos supor que eu trabalho realmente com pessoas físicas. Né? Todo o meu trabalho dentro do Zurmo é em cima de pessoas físicas. Então, eu vou trabalhar usando o nome do contato e com isso
eu vou partir para a próxima etapa, né? Ou seja, eu criei o lead, converti o lead para ele virar contatos e contas, e agora eu vou criar uma oportunidade de negócio. Então, simplesmente eu posso vir aqui, criar uma oportunidade de negócio. Ou eu posso ir no módulo de oportunidades aqui e criar uma oportunidade de negócio. Ou também eu posso, no botão criar aqui, e criar uma oportunidade. Tá? Como eu estou já na própria empresa, já estou nessa tela, então é mais fácil, eu venho aqui e dou criar uma oportunidade. Então, está vendo que apareceu aqui, eu já estou no módulo oportunidades, então eu coloco um valor 59.00. Conta também já está vinculado à conta Bolos Caseiros. A data de conclusão, uns 30 dias, então, que é o uso do Zoom gratuitamente. Então, a pessoa entra em contato com a Linux to Business e consegue ter o uso do Zoom gratuitamente por 30 dias. Sem nenhum custo, é claro. Esse valor é só o valor que ele representa a partir do momento que ele é pago. Então eu entro já na etapa de prospectando, uma probabilidade de 10%. Tudo isso aqui é configurável, eu posso escolher uma outra etapa, mas por padrão a gente sempre entra no prospectando. Qual foi a fonte? A fonte foi o evento, tudo isso veio em função do evento. E aí eu salvo a minha oportunidade. Novamente, criei uma oportunidade, vou mostrar para todo mundo que eu criei a minha oportunidade, vou publicar no meu perfil. E agora eu tenho a oportunidade aqui gerada. Se eu entrar na empresa, ou seja, Bolos Caseiros, que é o nome do contato, da conta, né, estou em conta agora, eu tenho a oportunidade aqui também, porque ela está vinculada uma coisa com a outra. Ok? E aí, agora eu consigo trabalhar a oportunidade. Clicando no módulo de oportunidade, eu tenho a lista de todas as oportunidades que foram criadas. Eu posso ter uma outra visão, que é o painel de Kanban, que é muito mais interessante, porque ele mostra as colunas das etapas, né? E eu consigo simplesmente mudar, só arrastando e soltando uma etapa para outra, né? Falar, então, essa oportunidade, por exemplo, ela já foi para a etapa de venceu. Então, eu simplesmente arrasto e ele vem para cá. Eu posso customizar algumas questões, a tela aqui, colocando algum fundo colocando um fundo, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Aí eu tenho aqui, um fundo de tela aqui bonitinho para poder descontrair e tudo mais, e como eu disse, sempre motivar. O problema é toda vez que você sai, você volta, essa configuração é perdida, você não consegue amarrar essa configuração, infelizmente. Tá? Então, a partir desse momento eu consigo trabalhar as oportunidades de negócio vinculados a essa empresa, a esse contato que eu criei aqui. Tá? Não, como é a primeira vez que está sendo usado que eu estou criando todo esse conjunto de leads e contatos, então eu tenho bastante informação, bastante emblemas, eu ganho bastante emblemas pelo uso, pela criação das oportunidades, por criação de anotação e assim por diante. Como eu disse, o objetivo sempre é você motivar o uso da ferramenta, né, pela equipe de venda ou pela equipe de marketing também. Tá certo? Então agora eu consigo novamente criar anotações, sobre essa oportunidade. Então eu fiz uma primeira apresentação do Zoom, correto? Ok? Crio a anotação
ela vai aparecer aqui para mim. Eu tenho essa informação, essa anotação, deixa eu ver se ela replica aqui. Primeira apresentação. Então, como as coisas estão vinculadas, como a oportunidade está vinculada ao meu usuário e à conta, então todas as anotações que eu faço na oportunidade, eu tenho ela em qualquer lugar. Ok? Então, legal. Então, vou voltar aqui para a tela inicial. Eu tenho aquelas informações, aquela reunião, todos os emblemas, todos as notificações que eu tive pela minha gamificação, eu mandei colocar na tela inicial para todo mundo ver, mas eu posso apagar também. Simplesmente eu clico em apagar aqui e aquela notificação sai. Então eu tenho as minhas últimas atividades, as minhas últimas anotações, eu fiz a anotação nesse registro, que é uma oportunidade. Tá? Eu tenho a minha oportunidades de acordo com a fase, a somatória do valor, né, de acordo com a fase da venda aqui. Tá? E com isso eu já, como eu disse, eu trabalho todas essas informações, trabalho a oportunidade, faço follow-up do contato e assim por diante. Então, uma outra questão interessante com relação à oportunidade. Eu posso vincular, por exemplo, um produto ou um serviço, né, ou alguma coisa nessa oportunidade. Aqui não aparece, mas por quê? Porque o meu Portlet não está instalado aqui, não está criado aqui. Então eu clico no cadeadinho e vou adicionar produtos, o meu Portlet de produtos. Aparece aqui, eu vou arrastar aqui para baixo para ficar mais interessante a visualização. Eu fecho o cadeado, eu travo a minha tela, ou seja, com isso eu não consigo mais arrastar e soltar nada. Ok? E com isso agora eu consigo criar uma lista de produtos vinculada a essa oportunidade. Por exemplo, eu vou criar um produto baseado num item de catálogo já previamente criado. Né? Então eu tenho que representa o valor, eu tenho a informação de valor, tudo certinho. Ok? Então, vamos supor que o que eu estou querendo aqui é essa câmera aqui, esse produto, certo? Aí eu falo a quantidade, eu vou vincular a essa conta, eu vou vincular ao meu contato, Maria José, é uma categoria câmera, está vinculada a essa oportunidade, é um produto. A frequência de preço eu só pago uma vez só por esse produto, é um produto que está open ainda, numa situação de aberto, porque não foi fechada ainda a oportunidade. Tá certo? Então, novamente, por causa do produto criado, eu ganho um emblema. Tá? Tudo isso conta pontos na minha gamificação, na minha classificação. E eu tenho aqui o meu produto vinculado a essa oportunidade. Então, eu consigo saber, com isso eu consigo saber quais os produtos e serviços foram vinculados a qualquer oportunidade, a qualquer cliente, a qualquer contato, conta que eu tenho dentro do Zuora. Tá? Isso pode ser muito interessante para você saber que tipo de produtos e serviços estão sendo mais vendidos e assim por diante, porque você consegue pegar isso na parte de relatórios. Tá? Então, em relatórios, eu consigo criar diversos relatórios aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue criar um relatório, por exemplo. Eu tenho 3 tipos de relatório, de linhas e colunas, de somatória e de matriz. Linhas de colunas, basicamente, é um relatório, não tem gráfico, né? É um relatório que você vai pegar as informações, vai fazer como se fosse uma planilha.
Somatória, basicamente, é para gráfico, aqueles relatórios no início da tela de oportunidades de acordo com a fase de organização, gráficos de relatório, e de matriz, gráfico de matriz, onde você consegue ter somatórias na horizontal e na vertical. Tá? Vamos ver o mais simples aqui. Criar um relatório de linha e coluna. Então eu quero criar um relatório de todas as minhas oportunidades. Eu quero criar um relatório de todos os meus contatos de leads. Eu quero fazer um filtro, então eu posso fazer um filtro, por exemplo, pela fonte, ou seja, como o meu arrasto e solto, né? Para poder fazer isso, eu simplesmente ponho o mouse aqui, seguro, arrasto para cá. Então eu quero que ele mostre para mim só as fontes que foram geradas por evento, por exemplo. Eu posso também habilitar isso aqui disponível em tempo de execução, ou seja, uma vez que eu marco aqui, eu consigo mudar na hora essa configuração, senão fica amarrado e esse relatório é basicamente para a fonte igual ao evento. Mas daqui a pouco, quando finalizar o relatório, vocês vão entender para que serve isso aqui melhor. Eu quero exibir as colunas, então eu quero exibir o nome completo. Eu quero exibir o nome da empresa. E eu quero exibir qual é a situação no relatório desse meu registro e a data de criação desse meu registro. Certo? Então eu tenho essas 4 informações para elas serem exibidas. Clico em próximo. Eu quero ordenar, a princípio eu posso ordenar no primeiro nome, por exemplo, né, de forma ascendente. E depois eu finalizo salvando o relatório. Então, lista, contatos e leads, cadastrar através de eventos. Salvo. E eu tenho o meu relatório novamente, né? Verificação, primeiro tudo que você faz a primeira vez você vai ganhar um emblema. Eu tenho, tá vendo? O meu filtro é a fonte igual ao evento. Lembra que eu marquei como tempo de disponibilizar em tempo de execução? Ou seja, isso é o tempo de execução. O relatório está sendo mostrado e eu posso mudar aqui. Então eu quero saber quem foi autogerado. Aplico. Ele vai mostrar para mim a lista de pessoas, de leads e de contatos que foram autogerados. E eu tenho a situação, está qualificado, já é cliente, está qualificada a data de criação, o nome da empresa, né, o nome completo, evento. Foi o que nós criamos agora. Então, com o relatório você tem toda a informação, um monte de informação de estatística dos seus leads, dos seus contatos, de onde eles vieram, das suas oportunidades, e assim por diante. A infinidade de relatórios que você pode criar é enorme. Você pode criar uma infinidade de relatórios. A flexibilidade para se criar relatórios é muito grande. Tá certo? Um outro módulo muito interessante é o módulo de marketing. Ou seja, serve para você poder disparar e-mail marketing, campanhas de e-mail marketing para a sua base de leads e base de contatos aqui dentro. Tá? Então, você tem até uma informação de como que funciona o e-mail marketing dentro do Zuro. Vou clicar aqui para remover. E eu tenho, durante o uso, né, eu tenho toda a performance dessas minhas campanhas de e-mail marketing. Né? Quantas dos meus e-mails, das minhas campanhas foram vistas, foram abertas ou foram clicadas, quantas foram enviadas, quantas foram abertas, quantas foram clicadas, quem se descadastrou, quais foram devolvidas por e-mail errado, alguma coisa do tipo, e a minha lista de crescimento, a minha base de crescimento das minhas listas. Né? Então o primeiro passo é criar uma lista. Tem a lista de clientes,
clicando aqui, eu tenho todo mundo, todos os que eu cadastrei, tá? Isso não está vinculado diretamente à lista de contatos e leads que você criou. Tá? Eu vou criar uma outra lista. De, por exemplo, né, contatos. Eu já defino qual é o nome que vai estar vinculada, que será vinculado na campanha, né, qual é o nome e o e-mail, por exemplo. Eu posso fazer uma descrição, saber que tipo de lista é essa, a lista de pessoas que se interessaram por um produto X ou pelo serviço Y, né, por diante. E eu consigo agora adicionar. E eu adiciono, né, esse meu registro, ele está inscrito nessa lista contatos. Né. Eu consigo gerar através de relatórios, ou seja, eu tenho um relatório de clientes que que estão interessados em produto X. Eu gerei um relatório daquilo, marco o relatório e procuro pelo nome do relatório e ele vai me listar, ele vai me adicionar automaticamente todos os leads e contatos que estiverem naquele relatório. Tá certo? Eu posso remover a ligação, significa remover esse usuário ou simplesmente descadastrá-lo. Descadastrar significa que ele vai ficar vinculado à lista, porém nenhuma mensagem será enviada a esse contato. Remover a ligação significa que ele será removido da ligação, dessa lista, desculpa. Tá? Se eu entro agora no registro do meu contato, eu tenho a informação que ele pertence a essa lista chamada contatos, ó, a lista de marketing chamada contatos. Ok? Então, voltando lá à parte de marketing, minha lista cresceu em um registro. A parte de modelos são modelos de e-mail que eu posso criar para poder usar não somente nas campanhas de marketing, mas diretamente quando eu quiser enviar um e-mail para alguma pessoa. Tá? É possível enviar e-mail diretamente usando o Zuno, desde que você tenha cadastrado no seu perfil a sua conta de e-mail. Tá? Mas antes disso, também lembre-se que o administrador tem que permitir essa configuração. Tá? Nesse caso aqui está a configuração padrão, que não permite o usuário configurar a sua configuração de e-mail. Então, quando você configura seu e-mail, você vai colocar o seu servidor de e-mail, qual é o seu endereço de e-mail, usuário e senha. E aí você consegue enviar mensagens e campanhas de marketing através do Zuno. Tá? Então, criar um modelo é um template, é um modelo que para você não ter que ficar escrevendo toda hora. Então, modelo de proposta. Proposta. Aí eu escrevo um texto. Certo? E simplesmente salvo esse texto. Ganho mais um emblema. Agora na parte de modelos eu tenho esse modelo aqui com aquele texto cadastrado, com aquele texto escrito. Eu posso enviar, não preciso ficar escrevendo novamente, copiando e colando, esse tipo de coisa, e o texto já está escrito. Uma vez que eu tenho a lista, tenho o modelo, eu posso criar minha campanha. Na campanha, por exemplo, boletim informativo, qual a minha lista de e-mail marketing? Eu clico aqui, eu vou colocar a lista de contatos. Já aparece, né, o meu remetente, o e-mail do remetente automático, eu cadastrei na lista.
vai enviar, eu posso agendar, enviar dia 30, num horário específico aqui. Aqui está falando, nessa alerta aqui está falando que as campanhas não estão funcionando corretamente porque o administrador também não fez a configuração da parte de tarefas agendadas pelo sistema. Tá? Como eu disse, isso aqui depois estaria apresentando na parte de administração do usuário. Então, qual é o assunto? Então eu posso escolher o template. Eu escolho meu template, modelo de proposta, o assunto ele já pega automaticamente proposta. E eu tenho o texto aqui, eu posso até incluir coisas novas, alterar, mas o texto já está escrito, eu não preciso me preocupar. Uma vez que eu escrevi a minha campanha e já agendei para uma data e hora específica, eu salvo ela. E aí eu vou ter, novamente ele avisa aqui, eu tenho a performance daquela campanha em particular. Na data, no dia que ela for enviada, for lançada, eu vou ter quantas pessoas abriram e tudo mais, e eu tenho a lista, né, de todo mundo para todas as pessoas que foram enviadas, quem abriu, quem clicou, quem foi devolvido, quem se descadastrou e assim por diante. Eu tenho a estatística de performance daquela minha campanha de marketing, tá certo? Então é muito interessante, porque muito melhor do que você usar softwares de terceiro para poder fazer isso. Basicamente porque você está trabalhando com a sua base de leads e contatos, clientes em potencial que já entraram em contato com você de alguma maneira, ou você já conheceu ele de alguma maneira, tá certo? Então você consegue fazer uma campanha de marketing muito mais segmentada e com uma taxa de sucesso muito maior do que simplesmente usar uma lista geral de possíveis clientes que na verdade nem conhecem a sua empresa, e a probabilidade daquele e-mail ser descartado, nem ser lido, ou pior, a sua empresa ser vista como o seu e-mail ser visto como um e-mail de spam é muito grande. Aqui você tem uma lista já segmentada muito melhor, você trabalha com as listas de marketing, com as listas segmentadas para um produto ou um serviço seu que você quer divulgar, quer oferecer, uma promoção, alguma coisa do tipo, entendeu? É muito mais direcionado e com uma performance muito melhor. Por fim, só uma introdução à parte de projetos. Você consegue trabalhar projetos dentro do Zuro para algum cliente ou mesmo um projeto interno seu, alguma atividade que você tenha. Tá? Você cria o projeto e você trabalha nele as atividades, cria as atividades e você consegue trabalhar, né, as atividades que você já definiu, que você precisa fazer, quais vão para fazer mesmo, quais você está trabalhando, quais foram concluídas, e simplesmente para você pode mudar o status dela, arrastando e soltando. Então você tem que a próxima atividade na lista será essa atividade aqui que você vai fazer. Então você está fazendo essas, assim que você finalizar essas atividades, você vai colocar essas atividades na lista, na coluna de trabalhando. Tá certo? Bom, então esse foi uma apresentação básica de todas as funcionalidades do Zuro e tudo o que você pode fazer com o Zuro. Tá? Nos próximos vídeos serão gravados mais 2 vídeos, a parte de administração e uma outra parte de customização, e aí completando tudo que você precisa saber para poder trabalhar com o Zuro de uma maneira eficiente e com isso gerenciar melhor as informações dos seus clientes, da sua base de contatos, da sua base de leads. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido melhor como o Zuro trabalha, e qualquer dúvida é só colocar nos comentários aqui que eu respondo, ou entrar em contato com a Linux to Business também, requerendo o seu ambiente o seu ambiente de uso por 30 dias, e a gente apresenta novamente o Zuro, já ajuda na parte de importação de dados e tudo mais. Tudo isso veremos mais detalhes disso para você mesmo fazer, veremos nos próximos vídeos de administração.
Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até mais.